A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O tema de hoje é a tentação de Jesus. Mas antes de começar a bênção, já deixe sua curtida, se inscreve no canal, habilita o sininho e comenta para não perder a bênção. Amém? Em Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2 diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Constantemente passamos por muitas tentações. O apóstolo Paulo diversas vezes alertou para o fato de que Satanás está sempre lançando ciladas contra as nossas vidas. Por outro lado, na própria Bíblia, temos exemplos de como devemos nos comportar diante das tentações. Um desses exemplos é a tentação de Jesus descrita em Mateus 4, versículo 1 ao 11. Onde o próprio Filho de Deus foi também tentado por Satanás. Em Mateus capítulo 4, versículo 3 continua: E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Perceba que Satanás usou a fraqueza da carne como a primeira tentativa, pois ele sabia que Jesus estava fisicamente debilitado após o período de jejum. Em outras palavras, o que ele disse foi o seguinte: É justo o Filho de Deus passar fome? Mas Jesus venceu o tentador com a seguinte resposta, que disse: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Essa passagem está em Deuteronômio capítulo 8, verso 1 ao 3. Jesus não perdeu tempo discutindo ou debatendo com Satanás. Jesus apenas usou a Escritura, a palavra de Deus. Diante dessa resposta, Satanás percebeu que Cristo usou a palavra e também tentou usá-la contra o próprio Jesus, dizendo: E disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos anjos dará ordens a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em pedra alguma. O que Satanás fez nada mais é do que algo muito comum dentro das igrejas no dia de hoje. É o chamado espetáculo da fé. Quando a escritura é distorcida para que doutrinas de demônios possam ser ensinadas ao povo, infelizmente muitos homens intitulados pastores têm a mesma estratégia que Satanás teve. Muitos pegam versículos isolados e fazem pré-textos, construindo ensinamentos contrários à palavra com o objetivo de colocar o homem no centro de tudo e Deus como um mordomo. Quando você encontrar alguém distorcendo a escritura, você já sabe com quem ele é. Satanás queria que Jesus se jogasse do pináculo do templo. Ele estava tentando substituir a confiança por um teste, lançando dúvidas sobre a fidelidade de Deus. Acredite, ele estava usando a Bíblia contra Jesus. Basicamente, o objetivo dele era forçar Jesus a tentar contra o próprio Deus. Quantas vezes já não escutamos palavras parecidas? Não é difícil encontrar alguém falando: Se eu sou homem de Deus, Deus irá fazer isso agora. Como dissemos, isso não passa de um espetáculo da fé. Nós devemos confiar que nosso Deus conhece as nossas necessidades. Não devemos cair em práticas que tentam obrigar Deus a fazer o que nós queremos. No versículo 7, a resposta de Jesus é uma aula de hermenêutica, pois a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ainda não satisfeito, Satanás fez uma terceira tentativa, dizendo, que diz em Mateus 4, verso 8 e 9: Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Essa tentativa final foi um pouco diferente. O que Satanás propôs a Jesus foi algo que chamam de apostasia. Ele queria que Jesus abandonasse a Deus. No mesmo instante, Jesus repreendeu Satanás e venceu aquela tentação no deserto. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus, aleluia.